Oi gente, esse é o ArchiCast número 234, meu nome é Adilson. Nos últimos anos, o conforto ambiental tem se tornado um dos principais fatores de valorização no mercado imobiliário, refletindo a crescente conscientização sobre sustentabilidade e eficiência energética. Mas alcançar esse conforto, especialmente em projetos residenciais e comerciais, exige uma abordagem cuidadosa e bem planejada, que envolve a integração de técnicas passivas desde a concepção do projeto. No episódio de hoje, a gente vai explorar como essas técnicas podem ser aplicadas para criar ambientes que são não apenas confortáveis, mas também eficientes em harmonia com o meio ambiente. E como o design passivo está moldando o futuro da arquitetura, o impacto que isso tem, tanto para os moradores quanto para o mercado imobiliário como um todo. Hoje a gente vai falar sobre as técnicas passivas de conforto ambiental na arquitetura, em mais um episódio em parceria com a ASBEE de São Paulo. E para isso a gente tem dois convidados aqui para conversar com a gente. Então deixa eu apresentar primeiro o Marcelo Nudel. O Marcelo é arquiteto e pós-graduado em sustentabilidade e conforto ambiental pela Universidade de Sydney, na Austrália. Atuou por 8 anos como consultor da empresa de projetos de engenharia Arup, nos escritórios de Sydney e São Paulo, com contribuição nos escritórios de Madrid e Nova York. Foi consultor de projetos de arquitetos renomados como Richard Rogers, Renzo Piano, Jean Nouvel e Norman Foster, e é fundador da CA2, empresa de consultoria e projetos nas áreas de sustentabilidade, conforto ambiental, acústica e luminotécnica. Tudo bom, Marcelo? Obrigado pela sua presença aqui. Tudo bom, eu que agradeço pelo convite. Tá aqui também o Chay Oliveira. O Chay é técnico em edificações e graduado em Química. Atua no ramo de projetos arquitetônicos há 15 anos, sendo desses 11 anos na Sul Metais. Hoje ele é coordenador do setor de P&D da empresa, com foco em desenvolvimento de brises, revestimentos e forros metálicos. Boa tarde, Chay. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. A gente que agradece o convite e poder participar aí do podcast. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado, Chay e Marcelo, pela presença aqui. Vai ser ótimo escutar a experiência de vocês de um tema super atual e com uma experiência vasta aí. Vai ser uma conversa muito interessante. Obrigado pela presença. Lembrando que esse episódio é mais uma parceria nossa com a ASBEE de São Paulo, que ajuda a gente a fazer esse episódio por aqui. E antes da gente ir para a conversa, a gente vai para os e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu tô por aqui para falar quais as maneiras vocês têm para conversar com a gente. Bom, a gente tem o nosso e-mail, que é o contato@archicast.com. A gente também tem outras redes sociais, como o Instagram. Então, se vocês quiserem mandar mensagem, é só mandar pelo nosso Instagram. E também o nosso canal no YouTube, né? O nosso episódio mais recente, lá do Burle Marx, a gente postou o vídeo lá do YouTube. Então, tem várias imagens, tem coisas que aparecem lá que a gente comenta. Então, não deixem de prestigiar nosso canal, que inclusive está quase chegando a 6 mil seguidores. E pra gente é um marco, né? Apesar da gente ser um podcast primordialmente de áudio, né? A gente tá em vídeo lá no YouTube também. Então, se você não segue ainda, vá lá no nosso canal no YouTube, aperta lá o botãozinho de seguir pra gente conseguir mais alcance e também ficar contente, né? Com mais pessoas seguindo a gente. Bom, alguns recados aqui rapidamente. Então, se você não quiser ouvir os comentários do último episódio sobre Roberto Burle Marx, é só pular para 4 minutos e 35 segundos. Bom, tem um recado aqui da Tainá. Tainá escreve lá no Spotify pra gente o seguinte: Gentem, eu amo o conteúdo de vocês e hoje foi incrível, mas deixa eu falar, nunca tinha visto conteúdo fora do Spotify e me surpreendi com a personificação de vocês. Eu os imaginava com outra aparência, foi muito engraçado, não parece que são vocês falando. Vocês estão ótimos, adorei. Pô, Tainá, obrigado, eu respondi aqui ela pelo Spotify, obrigado pela sua resposta. O vídeo, inclusive, que a gente fez tá também no Spotify e acontece sempre isso, quando as pessoas não conhecem a gente por vídeo e às vezes só conhece por áudio, muitas vezes tem esse impacto e obrigado aí pela audiência. Bom, o Luiz Carlos também escreve, simplesmente fantástico, a gente agradeceu. E de outros episódios também, se vocês quiserem, por exemplo, estão ouvindo episódios mais antigos e quiserem comentar, fiquem à vontade, a gente responde sempre que puder, tá bom? Bom, então eu vou deixar vocês com o episódio de hoje, mas é uma parceria com a ASBEE de São Paulo. Boa diversão, galera!
Bom, a gente podia começar essa conversa aqui falando sobre como projetos arquitetônicos a gente não pode desconsiderar questões de conforto ambiental, né? Ainda mais em tempos de temperaturas extremas que a gente está vivendo, né? A gente podia falar dos conceitos básicos para utilizar esse conforto ambiental nos projetos e falar também como é que a tecnologia ajuda a gente a encontrar algumas soluções. Marcelo, pode ficar à vontade aí para começar a conversar com a gente? Vamos lá, sobre os conceitos, né? Quais são os principais conceitos básicos do conforto ambiental? Você precisa cuidar muito bem da envoltória. O que é a envoltória? São as fachadas e a cobertura. Se você não atingir isso, você pode tentar aplicar diversas técnicas bioclimáticas que você não vai conseguir o mesmo efeito de conforto. Tá? Então, as técnicas que envolvem a envoltória basicamente são: como é que é o nível de isolamento das suas paredes e da sua cobertura, que tipo de vidro você está usando, se ele tem algum controle solar, você está sombreando esse vidro com algum dispositivo externo, isso também é uma técnica, são os brises, que inclusive é a especialidade do Chai. As cores das fachadas, né? A gente sabe que cores mais claras refletem mais a radiação. Então, quando você começa a resolver esses problemas de envoltória, é que você pode passar por um segundo nível de estratégia, que é, por exemplo, a ventilação natural. Você não consegue resolver o problema de conforto com essa técnica de ventilação natural se você não resolve os problemas de envoltória. Se tem muita carga térmica, você não vai conseguir resfriar só com ventilação natural. Os conceitos bioclimáticos ou os conceitos de conforto ambiental, primeiro, eles precisam estar sempre em conjunto, trabalhando em conjunto entre si. Se você tirar um, talvez o negócio desmorona. E eles são simples. Esse é um grande ponto que eu vou talvez reforçar bastante aqui na nossa conversa. É que são conceitos que muitas vezes, você perguntou de tecnologias, né, Adilson? Conceito bioclimático, na sua essência, em tese, não precisaria de uma tecnologia. Você pode ter sistemas de automação, sensores, etc., que vão aprimorar isso, mas a essência do projeto bioclimático, ela está nas suas decisões arquitetônicas, tá? Então essa é uma visão geral aí para introduzir esse assunto. O Marcelo foi extremamente certeiro aí nas ponderações, né? A gente vê que para concepção dos projetos, né, que é onde a gente começa a nascer ali com as ideias, é necessário, né, uma avaliação, um estudo, né? O Brise, ele tem, que é a minha área de especialidade aí, ele tem uma grande relevância, né, como o Marcelo falou aí, no fornecimento, né, do conjunto desse conforto ambiental, né, na forma de sombreamento, e ele tem uma efetividade muito grande. Então, hoje, apesar da gente ver que nem sempre ele está sendo empregado com a característica técnica e mais com a arquitetônica, né, na composição plástica ali do envoltório, da edificação, mesmo sem estudo, ele apresenta uma melhora considerável aí na parte de proteção térmica, né. Quanto mais ele for um elemento pensado, né, projetado dentro de tudo isso aí que o Marcelo anteriormente apresentou, você vai ter o potencial técnico dele explorado ao máximo, né? Os brises são, no meu entender, um ponto chave, um ponto central de qualquer intenção de conforto térmico. E conforto ambiental, no geral, me referindo também à luz natural, né? Porque a maior parte da radiação que é absorvida pelas edificações, ela vem da radiação direta através dos vidros. Os vidros, eles são os responsáveis pelo maior consumo em termos de ar-condicionado. É a maior contribuição de carga térmica, é a radiação direta através dos vidros, tá? Então, ainda que você coloque um vidro de alto desempenho, a gente chama de vidro low-E, de baixa emissividade, que significa que ele vai admitir menos radiação para dentro. Ainda que você utilize um vidro com essas características de controle solar, um vidro desprotegido, ele ainda assim vai trazer uma quantidade enorme de carga térmica, que vai te custar para operar, porque o teu ar-condicionado vai ter que remover aquilo, mas isso também prejudica a sensação térmica das pessoas nos espaços. Mesmo com o ar-condicionado ligado, quando você tem sol direto no vidro, isso chega nas pessoas de forma direta, a radiação incidente na pele da pessoa, ou indireta. As superfícies do ambiente absorvem essa radiação e reirradiam a radiação infravermelha, e a pessoa também sente isso como calor. No momento em que você coloca um elemento de sombra lá fora, você não vai eliminar por completo, porque você sempre vai ter a radiação difusa entrando. Você reduz drasticamente a carga térmica de ar-condicionado, eleva brutalmente o conforto térmico das pessoas, tá? O arquiteto que sabe trabalhar no mundo das artes ou da estética, juntamente com o da ciência, consegue equilibrar muito bem e ele tira proveito do brise para o seu partido arquitetônico, que é o que a gente via basicamente na arquitetura modernista, em especial na brasileira, na década de 50, 60. Você tem uma difusão
enorme dos brises, principalmente, mas não exclusivamente, em edifícios corporativos. Você tem uma série de exemplos, tem o antigo Banco Sul-Americano do Rino Leve na Avenida Paulista, ele é todo com brises metálicos. Você tem o edifício do antigo Unibanco, né, ali também aqui em São Paulo, na marginal do Rio Pinheiros, que tem brises que inclusive eles escrevem Feliz Natal, né, no final do ano, eles movem os brises, ali são brises verticais. No Rio de Janeiro você tem o edifício do Niemeyer, o Barão de Capanema, que era o antigo Ministério da Educação, se não me engano, fachada norte, né? Então você tem alguns princípios aí da arquitetura bioclimática nesse projeto, né? Uma fachada alongada, orientada norte e sul, com brises com uma boa densidade na fachada norte. Por que a fachada alongada? Porque você evita o sol do oeste. O sol do oeste é muito complicado para você proteger com brise, tá? Você tem que basicamente fechar porque ele está ali na sua cara, né? Uma planta pouco profunda para permitir a ventilação natural cruzada, janelas. Isso é um edifício de escritório. Então pensando, naquela época você não tinha uma difusão do ar-condicionado. O ar-condicionado chegou no Brasil para esse tipo de utilização, se não me engano, nos anos 60. Então não era muito utilizado ar-condicionado. Então eles precisavam. Tem uma frase que fala: a necessidade é a mãe de todas as invenções. Acho que é bem esse exemplo. Eles não podiam contar com ar-condicionado, então eles tinham que realmente trabalhar com técnicas bioclimáticas, porque eles não podiam construir um prédio todo envidraçado como a gente faz hoje. Eu acho que o Brise está no centro das discussões de qualquer questão de conforto ambiental, e na CA2 a gente busca sempre desafiar o mercado de que não precisa de Brise, ou de que o Brise eu posso substituir por um vidro, é mais caro e não pode. Temos um problema de legislação aqui, só um parênteses, que você não pode ter um Brise maior do que 40 centímetros aqui em São Paulo. Isso é um absurdo. Em alguns projetos que eu fiz na Austrália, eu especifiquei Brises de 1,5 metro, sabe? Até aqui, um trabalho da CA2 que a gente fez de consultoria em conforto para o aeroporto de Florianópolis, você tem no lado ar, onde fica o pessoal esperando os aviões, você tem, eu não vou me lembrar o exato, mas eu acho que é um Brise de 1,40, com aletas de alumínio. Só que tem a legislação que não permite isso, que eu acho que deveria mudar drasticamente, tá? Não, legal, Marcelo. Na sua fala tem várias coisas aí sobre a questão do mercado, sobre a questão das normativas, né? Que há uma assimetria entre a técnica, ciências, normativas, e às vezes até a questão estética, né? Que durante um período os arquitetos meio que se distanciaram. Você trouxe aí bons exemplos de edifícios aí da década de 50 e 60 que utilizavam esse recurso e não usam mais. Aqui na nossa cidade natal, é muito curioso, tem 2 edifícios aqui projetados por arquitetos do período moderno, um pelo Niemeyer, uma sede do Banco do Brasil, outro pelo Francisco Bolonha, que eles utilizam brises, né, verticais na fachada oeste. São os únicos edifícios que usam brise. Os restantes edifícios feitos nos últimos 30 anos, nenhum tem brise. E é curioso. E aí eu queria fazer um ponto com a questão do mercado. O mercado já assimilou que é necessário resgatar uma certa qualidade desse projeto para também atrair um consumidor que está mais atento a essas questões. Como é que vocês estão vendo essa movimentação hoje? Eu vou separar o mercado aqui em mercado imobiliário, de incorporação, comercial e residencial. Eles vão ter umas diferenças, eu vou explicar, mas eu queria falar sobre o mercado de projetos, vamos chamar de especiais, não especulativos. Eu estou falando de escolas, hospitais, indústrias, sedes de empresas, né, que constroem para ocupar. Tá? Na CA2 a gente trabalha com muitos escritórios de arquitetura, alguns dos principais do país. O mercado da arquitetura deste tipo de projeto já está muito atento a essas questões de conforto ambiental. Tanto é que o pessoal nos chama bastante, até agradeço muito, faço até um agradecimento público aqui. O Flávio Gasperini nos chama muito para trabalhar com eles. A Adriana Levinsky, o Fábio Auríquio da Ásia Arquitetos, a 23 Sul, né? São escritórios que enxergam isso. Peço desculpa se eu estiver esquecendo algum. O Isai Weinfeld também, o Márcio Kogan, são escritórios que estão muito atentos a isso. E esses escritórios, eles percebem, depois eu também faço um paralelo com o que eu vivenciei lá fora. Eles percebem que eles entendem os conceitos de conforto ambiental de maneira macro. E alguns desses escritórios até já operam software simples para tirar algumas informações. Mas eles entendem que se você quiser ter uma segurança a mais para bancar que o seu projeto vai resolver a questão do conforto, eles recomendam uma consultoria. Então eles costumam nos recomendar. O que eu quero dizer com isso? Esse mercado de arquitetura já está muito consciente desta importância e já está tomando ações para resolver o problema. Eu digo que você ainda tem poucas empresas com peso na consultoria
de conforto ambiental no Brasil. Você tem muitas empresas que fazem simulações, que verificam o seu desempenho, mas que contribuem com o projeto arquitetônico, que essa é a proposta que eu sempre me dediquei, é contribuir com a concepção do projeto de arquitetura. E esses escritórios permitem com que você de fato contribua. Existe, obviamente, uma quantidade de arquitetos que tem lá o seu projeto e faz do jeito que quer e dá certa prioridade para questão formal e estética e deixa o conforto de lado. Agora, falando da outra parte do mercado, o que eu ia fazer uma correlação com lá na Austrália, né? A empresa onde eu trabalhava, eu fazia exatamente a mesma coisa. Na verdade, a CA2 eu fundei baseado no serviço e nos princípios da empresa que eu trabalhei lá, que é a ARUP. Lá você tem o consultor de conforto ambiental e você tem arquitetos, escritórios de arquitetura grandes, como você mencionou, o Norman Foster, o Jean Nouvel, o Rogers, etc. Eles têm lá dentro das suas empresas já algumas pessoas que entendem disso e conseguem informar o design no início, né, em termos de conforto. Como é que isso pode acontecer? Mas quando o problema é mais complexo, eles recorrem à ARUP, recorrem a alguma empresa. Aqui no Brasil, eu tenho conhecimento, também são colegas nossos, já nos chamaram para trabalhar, o Koenigsberger e o Vanucci, eles já têm internalizado ali um núcleo de conforto ambiental, para concepção. Óbvio que não é extremamente detalhado, mas eu estive com o CEO deles recentemente e ele me mostrou algumas coisas que eles fazem, é bem interessante, eu achei que é uma evolução fantástica dentro de um escritório de arquitetura no Brasil. Eu acho que em breve os escritórios vão ter já internalizados profissionais e ferramentas para que o design deles já saia com algumas decisões acertadas, né? E aí, sem querer me alongar muito também nessa pergunta, o mercado imobiliário residencial só começou a observar o conforto ambiental por conta da norma de desempenho que entrou em vigor em 2015. Só que é uma mera verificação normativa, não tem muita intenção de fazer o negócio nos níveis superiores. Realmente, o mercado foi imposta essa norma, a norma de desempenho, o mercado cumpre com a mínima. O que está tudo bem. Tende a haver uma evolução no futuro, tá? Agora, dos corporativos, o que rege a sustentabilidade, vamos chamar de sustentabilidade não de conforto, porque o conforto nunca é observado, raramente é observado, quando é um edifício corporativo especulativo, não um build to suit. Um build to suit é muitas vezes diferente, tá? Eles observam as condições da certificação LEED, na maioria das vezes. E o LEED não dá muita bola para a envoltória como promovedora do conforto térmico. O LEED é muito mais focado em consumo energético. Reduzir consumo energético, aí sim, se você proporcionar um vidro de altíssimo desempenho, ou seja, baixar o fator solar, você consegue reduzir o consumo de energia sem brise. Isso é possível. Eu até queria puxar uma questão aqui para o Chay, que você acabou falando de edifícios residenciais e comerciais também, as torres de escritório. E se a gente for olhar para cidades, né, e a gente falando da questão do vidro e dos brises, acaba que assim, a imagem que a gente tem dos edifícios comerciais, e todo mundo, e aqui no Brasil também, elas são muito vinculadas às questões de edificações muito envidraçadas. E eu queria saber do Chay, assim, que tipo de solução que vocês pensam para esses edifícios que eventualmente não usam brises, solução que a indústria tem tentado trazer para esses edifícios que eventualmente tentam outros tipos de eficiência e outros tipos de solução para essas técnicas passivas, o Chay? A gente tem percebido aí uma grande crescente no mercado comercial na utilização, né? Porque o Marcelo estava descrevendo a primeira ponta, né? A concepção dos projetos, a idealização ideal aí de um estudo que aborde todos os tópicos dentro do conforto ambiental. A gente tem tido uma demanda alta, hein? A gente está em praticamente todas as disciplinas da construção, né? De obras residenciais, escolas, obras de grande porte particular. Ali você tem os elementos arquitetônicos dos brises, os revestimentos perfurados, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, também tem uma função importante, mas a gente tem aplicabilidade em todos esses cenários, né? O que a gente percebe aí, só voltando um pouquinho no que o Marcelo estava falando, para um projetista, um cara que vai lidar industrialmente, né, com aquele conceito do brise exposto ali no projeto, é muito notório projetos que usam o brise de forma conceitual, arquitetônica e técnico-arquitetônica, né? Você vê ali uma razão de aplicabilidade, né? Os brises você tem aí elementos horizontais, verticais, sistemas mistos, né? Sistemas móveis, fixos, então você tem uma grande
grande variação de combinações para atingir a proteção adequada, né? Vai aí passar por um estudo de carta solar, enfim, todos os projetos que vocês arquitetos dominam muito mais, né, para uma aplicação correta. E aí, voltando na tua pergunta, Dilson, assim, o Breeze, ele tem vários tipos de matéria-prima que podem ser usados na fabricação dele, né? Aço metais, obviamente, tem foco nos produtos metálicos, que tendem a ter algumas características próprias, né, oriundas da matéria-prima. Uma delas é que teve essa onda de construção de prédios com pele de vidro, né, essa coisa mais exposta a receber a radiação solar. E como o Marcelo falou, né, o vidro, ele, por mais que ele tenha um alto desempenho no filtro, o vidro ele faz parte do invólucro, né? Ele é a pele da edificação junto com as paredes ali. Então a transmissão térmica pelo corpo de massa do vidro, ela adentra para a edificação, por mais que o filtro solar ali no espectro da luz, né, você consiga ter alguma coisa. Então os Breezes metálicos, o que é legal dele quando a gente pega, por exemplo, geralmente um retrofit de prédios assim, né, que já estão construídos e tem uma necessidade. Ele é um produto que não tem um alto valor agregado estrutural, então você vai ali criar uma projeção mínima de estrutura metálica simples, né, a gente chama de estrutura primária, e fazer a adesão do Breeze nessa estrutura. Você tem aí vários tipos e modelos que você pode compor, que aí é onde a indústria entra para tornar a realidade o projeto, o planejamento, né, que foi feito para isso, e assim adequando, né, a fachada para um ambiente de mais conforto lumínico, térmico e que seja economicamente aí atrativo, viável, né? Uma coisa que o Marcelo falou que é um ponto que para mim é muito caro, né? Na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos arquitetônicos metálicos, a gente tem sempre uma preocupação de criar designs e combinar materiais para cada vez mais conferir ao Breeze um potencial de proteção térmica. É óbvio que quando você tem um elemento externo à fachada aquecendo antes que esse calor tenha contato com a pele da edificação, você já tem ali, através do sombreamento e proteção física, uma atenuação dessa radiação solar, né? O Breeze metálico também ele é muito interessante porque o metal ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é um bom condutor térmico, né? E como ele conduz bem o calor, ele aquece, ou seja, ele pega essa energia térmica antes que ela seja transmitida para a pele da edificação e ele dissipa essa radiação térmica antes dela ser retransmitida em sua totalidade também para a edificação. Então, um Breeze instalado corretamente, ele vai ter ali um afastamento da pele da edificação e o metal, né, diferente de um concreto, de madeira, que tem um potencial de retenção térmica grande, ele vai ter essa troca com o meio externo de forma mais efetiva. Então, ele acaba se tornando um Breeze tecnicamente otimizado. Eu queria complementar, o Adilson perguntou alternativas ao Breeze, né? É bastante comum, né, a gente ouvir isso. Ah, mas e se não der para usar Breeze? Tem alguma outra alternativa? O resultado de conforto é como um equalizador. Então você tem várias estratégias que você vai mexendo no equalizador. Então você tem a área de vidro, ela afeta a tua carga térmica, a área de vidro, o tipo de vidro, a orientação solar desse vidro, a cor das fachadas. Você vai mexendo e o tamanho do Breeze, tá. Você vai mexendo no equalizador. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou usar uma área de vidro muito grande. Então você já sabe que o seu desempenho do vidro tem que ser maior e que idealmente você deveria usar um Breeze. Ah, não quero usar o Breeze. Então você vai ter que subir ainda mais o desempenho do vidro e você ainda assim não vai conseguir resolver o problema de conforto no espaço. Tá? Então o importante é saber, não é que existem alternativas ao Breeze, existem estratégias que vão trabalhar junto com o Breeze. Se você trabalhar bem, talvez você possa, alguma fachada, abrir mão de um Breeze, ou em alguma fachada você ter um tamanho menor de Breeze, mas você nunca vai conseguir substituir o benefício de um Breeze com um conjunto de outras estratégias economicamente viáveis. Quer dizer, o Breeze tem um peso enorme na carga térmica que você não consegue compensar com outras alternativas. Falando assim, de quem já simulei muitas situações, muitos projetos, testando o benefício do Breeze, tira o Breeze, põe o Breeze, nada se iguala ao poder que o Breeze traz em termos de conforto ambiental. E o Breeze não precisa ser aquela coisa tradicional como a gente conhece do movimento moderno. Você tem outras, diversas soluções, como o Chay estava falando aqui, né? Desde uma espécie de película até, enfim, você tem muita possibilidade, né? Você tem que combinar com as estratégias de maneira inteligente, né? As orientações também, né? Colocar ali ele bem projetado a cada situação solar, né, Marcelo? A cada tipo de latitude e longitude. Realmente é a primeira coisa. Se você perde a oportunidade de fazer uma boa orientação solar, você pode ter certeza que o teu esforço de projeto e custo para trazer conforto térmico já vai ser maior a partir daí.
Às vezes, a orientação que é escolhida acaba sendo muito em função do que o terreno permite, ou então do que você encontrou no solo, por exemplo. Então, às vezes não dá para controlar. Então, na maioria dos projetos, principalmente em centros urbanos, a gente perde essa possibilidade. Aí, o peso na atenção no projeto de fachadas é ainda maior. Legal. E escutando vocês falando aí sobre os breezes e sobre essa decisão primeira, que é a da implantação, quando você não consegue, né, tomar partido dessa possibilidade, é necessário também outras soluções que vão sendo acopladas de forma inteligente, como você disse, Marcelo, a esse sistema. Aí eu queria saber quais outras soluções estão sendo utilizadas para trabalharem junto ao breeze, mesmo que seja a própria pigmentação ou pintura desse elemento ou das outras vedações, o que mais se utiliza, entendendo o breeze como um protagonista? Quais outras soluções? Porque elas também vão ser importantes, né? O segredo é saber combinar. Hoje em dia você tem, por exemplo, pinturas, tanto para parede, mas principalmente para cobertura, com um altíssimo nível de reflexão solar. Hoje em dia se usa muito em edifícios residenciais, por conta da norma de desempenho, o EPS, né, que é o isopor, como material de isolamento de coberturas. Temos aí uma gama, hoje em dia, muito grande de vidros de controle solar, sejam laminados ou sejam insulados, que em algumas situações cabe. Então você tem uma gama de opções, de cores e de desempenhos muito alto. Fachadas ventiladas, né, que geralmente você tem o substrato ali da tua fachada, de alvenaria, ou o que quer que seja, e você tem um espaçamento de ar ventilado com alguma placa na frente, muitas vezes de alucobond ou cerâmica extrudada, por exemplo, por conta do seu bom desempenho em termos de isolamento térmico, uma fachada ventilada com painéis de cerâmica extrudada, por exemplo. Os telhados verdes, o pessoal tem feito muito no mercado por conta de certificações também. Só que você precisa ter ali pelo menos uns 30 ou 40 centímetros de terra, senão o nível de isolamento não é muito grande. Aí já entra numa parte mais de análise técnica, né? Foge um pouquinho da minha área de atuação com breezes, mas eu posso contribuir com algumas coisas. Assim, a gente sabe que a radiação luminosa traz esse calor, então associar aí cores, né, e polímeros de reflexão em pintura é sempre bom. O objetivo para a proteção é rechaçar um pouco daquela energia de luz, né, que está vindo e está trazendo o calor ali no comprimento de onda específico. Materiais isolantes, né, a gente tem até alguns também em breezes, né, então uma espuma de poliuretano, né, alguns tipos de materiais que têm uma alta taxa de absorção térmica, né, ou de isolamento, né, que são dois caminhos físicos diferentes para evitar aquele calor de adentrar para a área interna ali de proteção. Então, são fatores que são preponderantes, né? A matéria-prima, os espaçamentos, o Marcelo citou um pouco ali a fachada ventilada, né? A gente tem produtos para fachada ventilada de inúmeras naturezas, né? A fachada ventilada, ela vai ter ali seu funcionamento ideal quando você tem, né? Como o Marcelo descreveu, esse bolsão de ar entre a pele da edificação e o começo ali da fachada. E também que você crie atrás, né? Nesse bolsão, aquele movimento, o pessoal chama de chaminé, né? Que é o ar quente menos denso. Sobe, o ar frio desce, você cria essa onda de arrefecimento natural. Convecção. Isso, a convecção do ar, ele vai, por movimento físico, tirar, né, um pouco do calor ali da edificação e jogar para cima. E ali você também tem certas técnicas, né? A fachada ventilada, eu vejo às vezes outros elementos falando, fachada ventilada. Mas a fachada ventilada, ela é todo um projeto que tem que ser bem conceitualizado, independente do produto que você está colocando ali na frente da fachada, para que esse movimento seja realmente efetivo e promova ali um verdadeiro arrefecimento, né? Eu me recordei agora de uma outra estratégia que você não vai adicionar um elemento a ela, você vai, na maioria das vezes, tirar um elemento para fazer ela funcionar. Esse tipo de estratégia, que em inglês chama night flush, que seria um expurgo noturno, ele funciona muito bem em climas onde a amplitude térmica diária é alta, o que significa uma diferença de temperatura entre mínima do dia e a máxima do dia. Então, se essa amplitude aí for de 10 para cima, essa estratégia funciona bem. Isso significa que em São Paulo funciona bem. E para qualquer tipo de edifício. O negócio consiste em você deixar elementos do seu edifício que possuem alta capacidade térmica expostas ao ar do ambiente. Capacidade térmica é a propriedade de um material de absorver a energia térmica, armazená-lo durante algum tempo e depois reirradiar para o ambiente novamente quando as temperaturas desse ambiente estiverem mais baixas. E quais são os principais materiais que têm alta inércia térmica ou alta capacidade térmica, que a gente usa muito? O concreto. As cerâmicas também tem, rochas também tem. Então, quando você deixa lajes de concreto expostas, ou mesmo piso exposto, você faz com que uma parte do calor que está no espaço seja
armazenada nesta estrutura de concreto e fique armazenada por até 6 horas. Isso significa que, ao retirar calor do espaço, a temperatura do espaço diminui, então torna o ambiente mais confortável. E à noite, quando a temperatura é fria, ele tende a escapar para o ar de novo, esse calor, e aquecer esse ambiente. Mas se eu não quiser esse calor num dia que está mais quente, eu abro janelas, e por isso a ventilação natural é tão importante, e aí ocorre o night purge, né, o night flush. Então é basicamente você deixar concreto aparente voltado para dentro do seu espaço e providenciar uma boa ventilação natural. Muitas vezes quando a gente está falando aqui, a gente imagina novas construções, mas acho que um dos pontos importantes também quando a gente deve considerar a avaliação de edifícios é também o retrofit. São edifícios que já são existentes e que precisam de uma remodelação, seja ela qual for. São duas perguntas em uma, mais ou menos, né? Primeiro, se o mercado já tem soluções específicas, se eles precisam de soluções específicas e quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de olhar para edifícios que são retrofitados em relação a questões de conforto ambiental. A gente passa muito por isso, né? São Paulo foi uma cidade que cresceu muito ao longo dos anos, mas aquele crescimento que ficou para trás, ele precisa toda hora de uma renovação, né? Seja ela técnica ou estética. Então, um dos pontos muito fortes da Sumetais, que tem um setor técnico, né, de projetistas, pessoal especializado em brises, revestimentos e especificação, é atender essa demanda. A gente tem diversos tipos de solução, e aí volto, né, aquele primeiro exemplo, né, e característica que eu falei dos nossos produtos. O não agregar um peso estrutural alto num prédio que está sendo retrofitado, ele já não havia sido considerado na concepção, então você não pode estressar muito aquela estrutura. Às vezes as paredes, os blocos são de materiais que já nem se usa mais. Ele é um produto, o brise, o revestimento metálico, ele é um produto interessante para ser usado ali. A gente tem também, muito em prédio retrofitado, aquela questão, tudo bem, eu aceito colocar um brise, mas eu não quero perder, por exemplo, ventilação ou a visibilidade do observador ali na área interna. Então a gente tem, né, os brises, como eles são, em sua grande maioria, produtos eles já permitem essa ventilação, por isso que é ideal até você ter sempre um arquiteto participativo em todo o processo de retrofit, porque ele vai conseguir adequar ali espaçamentos diferentes entre as aletas nas áreas onde você tem uma área de parede cega, né, alguma coisa que você não precisa ter tanta ventilação. Em contrapartida, em áreas de janela você consegue ter ali um espaçamento, uma abertura maior. Também tem a questão dos revestimentos perfurados, os brises perfurados, porque conforme a gente desenvolveu técnicas de perfuração do metal, né, você tem perfurações técnicas, artísticas, você consegue dar translucidez, né? Então você tem uma área aberta X, né, em porcentagem, e através dessa área aberta você tem uma permissividade de luz adentrando o ambiente interno e você consegue enxergar através do elemento arquitetônico. Então também é um ponto bastante importante, né? A gente até chama de efeito brise em painéis perfurados, essa característica, né? Quando é um painel perfurado, ele não veda, tem uma permissividade da luz, só que também de forma atenuada, né? Talvez até para vencer algumas situações de ofuscamento, né? Você tem o painel perfurado como um elemento que traz essa permissividade de iluminação para o ambiente interno, com um nível de ofuscamento baixo ou nulo. São produtos extremamente viáveis, tanto em nível financeiro, né? Porque quando a gente fala assim, vamos trocar toda a pele de vidro do prédio, toda a caixilharia para um vidro de alto desempenho. Envolve ali, né, rompimento de parede, às vezes nem pode abrir. Então, assim, o brise ou qualquer elemento arquitetônico que possa ser externalizado à pele de edificação, ele vai ser uma solução boa, viável economicamente e que provavelmente vai dar até ali uma reavivada, né, uma outra cara para aquele empreendimento, né, o que passa a valorizar o empreendimento. Enfim, tem tanta coisa que soma positivo. Tudo que envolve mexer em paredes, se você tiver paredes de bloco, por exemplo, você pode fazer o que você quiser. Você aumenta vão, diminui vão, etc. Mas é mais difícil, inclusive pelo pé direito. Eventualmente você precisa acoplar alguma coisa e a estrutura não suporta. Para construções já prontas é bem complicado você mexer em questões que afetam o conforto. Mas é possível, é muito mais caro e complicado. Joia, falando um pouco dessa dificuldade, né? Queria perguntar para vocês, aí cada um pode contar uma experiência de algum projeto desafiante, desafiador aí, de algumas soluções que vocês deram, que vocês queiram compartilhar aqui com a nossa audiência. Seria interessante a gente escutar aí um caso prático aí desses desafios que vocês lidam. A Sumetais tem 35 anos de mercado, então o case é o que não falta pra gente lá. O Marcelo citou aí grandes escritórios que são nossos clientes, né? Fazem
uso aí dos nossos produtos. Mas um caso que eu acho bastante emblemático, é uma obra de bastante destaque para mim, é a Biblioteca Brasiliana da USP, né? Na concepção dela, ela tinha ali bastante área de envidraçamento, e para uma biblioteca você necessariamente precisa de um conforto luminoso ali dentro, né? Fora o térmico. A gente usou na Biblioteca Brasiliana um revestimento perfurado, né? Não foi um brise propriamente dito. Quando a gente fala em brise, o pessoal entende mais a aleta, né? Mas foi um revestimento perfurado com característica de brise, né? Uma área aberta ali, se não me falha a memória, de uns 32 a 40% de área aberta. Ficou um case muito interessante, tá no site da Sumetais para quem quiser ver. Tem foto de antes e depois, então você consegue ver ali a diferença no ofuscamento, né? A permissividade do usuário ali da área interna, ver a área externa, então você não perde ali nada, né? De contemplar ali um jardim, um embelezamento. Você consegue ter um ambiente legal para leitura. Foi um projeto bastante desafiador, assim, se não me falha a memória também, são 20 mil metros quadrados de edificação, né? Parte disso em fachada. E é um projeto, assim, é fácil de todo mundo que tiver curiosidade de lá ver, né? Dá para ir visitar a USP e visitar esse projeto. Para mim é um projeto muito belo e muito bem pensado. Tô vendo aqui, inclusive no site da Sumetais, aqui tem uns cases mesmo. Aí tem a parte corporativa, o ensino. Bem legal para quem quiser dar uma olhada. Eu queria mencionar bem brevemente 2 projetos que tiveram soluções muito diferentes e o segundo aparentemente contraditório com o que eu disse até agora. Assim, eu já vou explicar. O primeiro foi o do Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Tá, do Aflávio Gasperini. Ali a gente tem uma diversidade de brises em cerâmica extrudada, com diferentes espaçamentos, né, que criou um movimento ali na fachada, brises horizontais metálicos, né, 3 fileiras de brise. Ali, como a gente conseguiu usar muito brise, a gente pôde usar vidros mais transparentes, que trouxessem mais luz, né? E o mais legal desse projeto é a prateleira de luz. Não vai ter, se você estiver procurando na internet, são poucas as fotos que você encontra desse dispositivo, mas como é que ela funciona mais ou menos? Você imagina que você tem 3 linhas de brise do lado de fora, o brise mais alto, ele fica a cerca de 60, 70 centímetros do final da janela. Esse último brise, ele entra para dentro, como se tivesse um outro brise para dentro. E essa superfície do brise interno, uma superfície branca. Acima dessa prateleira de luz, né, você tem um vidro bastante transparente, o vidro está no centro, a luz natural bate na prateleira de luz, reflete para o teto, que reflete para dentro. Isso ajuda bastante a difusão de luz, ajuda, principalmente numa escola, a tornar a luz natural mais uniforme. Foi um trabalho muito legal. Esse tipo de trabalho só acontece quando o arquiteto permite, né? Vamos sentar junto, vamos discutir a fachada. O arquiteto, olha, eu estou querendo dar mais ou menos essa cara para o projeto, assim, sabe? Vamos trabalhar junto, vamos resolver cada fachada junto, o arquiteto fica feliz, o cliente fica feliz que o resultado é bom e a gente dá a nossa contribuição técnica aqui refletida no projeto de arquitetura, tá? Agora, a gente trabalha num outro projeto que é uma exceção da exceção, que é o Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, aqui em São Paulo. Esse projeto é de um escritório internacional, Safdie Architects. Eu até recomendo vocês buscarem aí na internet para vocês visualizarem enquanto eu falo. Você tem uma espécie de um átrio enorme, um átrio interno com uma cúpula de vidro em cima e um jardim muito interessante no centro. Como é que funciona essa história? Você tinha dito que até pouco tempo atrás o vidro não devia ficar protegido, desprotegido, tinha que ter sombreamento, e agora você disse que você fez uma cúpula de vidro ali, ajudou o arquiteto a fazer uma cúpula de vidro. E aí eu volto no que o Adilson perguntou, né? Existem alternativas? Existem. Mas as alternativas custam muito dinheiro. E foi o que este projeto tinha. Tanto que quando os arquitetos nos abordaram, né? Isso foi, se não me engano, no nosso 3º ou 4º ano de CA2. Hoje estamos chegando no 10º esse ano. Os arquitetos vieram e falaram assim, olha, eu quero essa cúpula de vidro aqui. A primeira coisa que eu falei foi, tem dinheiro para resolver? Se tem, a gente consegue resolver. Se fosse resolver isso com o orçamento tradicional de qualquer projeto, bota uma cúpula de vidro ali, o pessoal ia botar vidro de autocontrole solar e tal, ninguém ia suportar ficar lá dentro. As plantas iam todas morrer por falta de luz, porque o vidro ia ter que ser muito escuro. E essa construção foi feita junto com o escritório de arquitetura. Você tem na parte de cima um vidro insulado, que são 2 camadas de vidro separadas por uma cavidade de ar, com serigrafia, que são pontos, né, no vidro, que ajudam a refletir a radiação. Depois você tem uma camada, uma cavidade de ar, e aqui embaixo você tem uma película de ETFE,
que é uma espécie de um plástico, também com impressões de pontos que refletem. Esse bolsão de ar, ele ajuda também no isolamento térmico, ajuda a reduzir a passagem de calor. E tinha um outro objetivo, resolver o conforto térmico, mas trazer luz suficiente para que as plantas pudessem se desenvolver. Então a gente fez esses estudos de composições de vidro e de serigrafia na cobertura, simulamos o desempenho térmico e o desempenho de luz natural e chegamos aí numa combinação ideal que custou, obviamente, muito dinheiro. Eu estava vendo aqui no site de vocês, a CA2, tem esse projeto, é o Albert Einstein Learning and Research Center, não é isso? Tem algumas imagens de 3D e tem uma foto, mas lá, como vocês estão referenciando o escritório de arquitetura, que é o Saft Architects, lá no Saft tem mais imagens também. Tem, muito melhores, com certeza. No app dele também tem imagens muito boas. Ah, bacana. Não, tô falando isso porque, assim, tem estudantes que escutam a gente e até tava refletindo sobre pesquisas, né, como os estudantes pesquisam e tudo mais, e é muito difícil que os estudantes pesquisem projetos baseados no conforto ambiental. Isso, cara, é fundamental deles entenderem como essas soluções não são anexos, não são coisas que você faz em segundo, terceiro plano, mas algo fundamental. Pesquisar esse tipo de coisa que a gente tá falando, né, os projetos, lá no site de vocês, eu acho que, assim, é uma super referência para quem tá pesquisando ou procurando outras soluções que são muito interessantes, assim. É tanto o site da Sulmetais quanto o site da CA2, tem esses cases que a gente falou aqui, mas, assim, é só para enfatizar, cara, que façam uma pesquisa também baseados nas soluções de conforto ambiental, que, assim, que são fundamentais, e as soluções dadas aqui, né, equivalendo aí necessidades, né, parte financeira, mas soluções que são muito boas, inclusive. Então, acho que é ressaltar isso também, como não só isso é importante, mas isso também pode fazer com que o seu projeto cresça em termos de soluções, né? Diga, Marcelo. Não, é acessível, né? Não só é importante, como é acessível e o mercado já está se preocupando com isso. Os arquitetos mais novos, quer dizer, eu nem sei qual que é a minha geração, acho que eu tenho 43 anos, acho que é a geração X, né? A minha geração, a geração X de arquitetos, em sua maioria, eu acho que eles já se preocupam com isso nos seus projetos. Talvez ainda não foram buscar conhecimento em massa, né? Mas pelo menos se eles não conhecem, não sabem resolver, eles chamam alguém que sabe para ajudar, entendeu? Não é algo que é ignorado mais, entendeu? O que você me falou aí, Adilson, é uma coisa que para mim, como participante do mercado da arquitetura na forma de indústria, é muito importante também, porque a indústria, a tecnologia, ela é motivada pela criação. O arquiteto, ele é a criatura da criação. Ele que esboça, ele que estuda, e quanto mais o projeto é bem desenvolvido, bem encaminhado, a indústria também tem provocações de melhoria a si mesma, tanto no desenvolvimento de novas tecnologias, novos formatos de brise, né? Esse é o que eu faço nos Sulmetais. E aí, quanto mais provocação de mercado, quanto mais conhecimento os arquitetos empregam nesse tipo de projeto, provoca a gente a também se desenvolver cada vez mais, né? Porque é de suma importância, né? O Marcelo, no começo da nossa conversa, citou lá que tem alguns softwares básicos ali que fazem algumas pré-análises, mas todas essas etapas disso são importantes, né? O cara fazer uma pré-análise ali com softwares, buscar ali uma CA quando precisa de uma consultoria mais específica ou precisa otimizar, porque o que o Marcelo tá falando ali é o seguinte: quando o mercado tem muito budget para um investimento, para uma coisa, há um caminho. A realidade do Brasil, a gente sabe que na construção civil, nem sempre ela dispõe desse investimento todo. Então você também tem outras ferramentas, né, para poder desenvolver isso, mas tudo nasce na concepção, no projeto. E como você citou ali, para os novos arquitetos que vêm para o mercado, tanto para os que já estão, eu acho que é uma provocação extremamente importante, né? O Brasil é um país tropical, tem tudo a ver com proteção contra a radiação solar, né, conforto ambiental como um todo, né? Essa arquitetura bioclimática que, quando aplicada, torna o ambiente, a construção, a edificação, o entorno, o urbanismo, tudo melhor, né? Bom, para a gente finalizar então, a gente sempre faz uma rodada de dicas aqui para nossa audiência. E eu vou chamar vocês para dar essa dica. Chay, você tá com essa dica? Olha, eu tenho algumas. A primeira é que eu digo assim, procurem fornecedores nacionais, valorizar o mercado interno é uma coisa que eu acho que é muito importante. A Sulmetais, ela dispõe lá no site todo o seu portfólio de produtos em DWG, formatos BIM, né, Revit, ArchiCAD, SketchUp, para facilitar nossos parceiros a modelagem, a abstrair mais informações do produto. Eu vou dar uma dica puxando um pouco de sardinha pro Marcelo, porque eu sou seguidor dele no canal no YouTube, então ele tem ali um
conteúdo muito rico, né? Que eu, por não ser um arquiteto, não ter formação em arquitetura, bebo muito ali da fonte, né? Entro com o meu conhecimento de química e outras áreas de estudo que eu já tangenciei aí para complementar. E também tem um livro que, desde que eu trabalho nessa área aí, eu bebi um pouco dessa fonte, que é Razões da Nova Arquitetura, do Lúcio Costa. Apesar de ser um livro um pouquinho antigo, ele tá embasado, né? Lúcio Costa foi um arquiteto que usou muito dos brises e ele tem bastante embasamento aí com relação à parte de conforto ambiental. Então são essas minhas contribuições aí. Muito bom. Bom, Marcelo, tá com a sua dica? Vamos lá, tô com a minha dica sim. Vou dar 3 dicas. Primeiro, se você trabalha com projeto de arquitetura, a primeira coisa que você tem que fazer antes de traçar o seu primeiro traço é conhecer o norte do seu terreno. E a partir do norte você vai, se eu preciso conhecer o norte, tá bom, eu não só joguei meu norte lá, eu conheci o norte, eu coloquei no projeto e eu procurei entender como que o sol se comporta nos diversos períodos do ano. Então, conheçam o norte e trabalhem com o norte. O segundo é o seguinte, saibam que a arquitetura hoje e daqui para frente, ela ganhou mais um pilar. Sabe os 3 pilares da arquitetura? Do Vitruvius, Venustas, Firmitas e Utilitas. A estabilidade, né? A arquitetura tem que ser estável, ela tem que ser firme, né? Ela tem que ter uma função, Utilitas, e ela tem que ser bela, o Venustas. Não sei se a minha pronúncia do latim está muito boa. Os 3 pilares da arquitetura sempre foram estabilidade, a função e a beleza. A partir de agora, a gente tem mais um pilar, que é o desempenho, especificamente desempenho ambiental. Então, quando você for projetar, você precisa pensar também neste 4º pilar, que é o desempenho ambiental. E a terceira e última, porém mais importante dica que eu dou é, se você quiser saber um pouco mais sobre diversos assuntos relacionados a conforto ambiental e sustentabilidade na arquitetura, eu tenho um canal, nós já estamos com quase 10 mil, faz bastante tempo que eu não posto, mas quase 10 mil inscritos. Procura lá no YouTube Consultoria com Marcelo Nudel. Eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas é que com base nos feedbacks que eu já tive de muitos inscritos e do próprio Chai, ali tem vídeos que vai te ensinar a parte técnica do conforto ambiental de forma muito simples e acessível. Então tem vídeos sobre conceitos do conforto ambiental, carta solar, isolamento térmico, vidros, simulações energéticas, enfim. Essas são minhas 3 dicas. Obrigado. Muito bom. Rafa, sua dica? Bem, eu vou aí no esteio da dica do Marcelo e vou indicar para os ouvintes aqui alguns episódios que a gente já fez que tocam no tema da sustentabilidade também. Um deles é uma entrevista super interessante com o Lohan Trust, que é o Arquicast 136. Fizemos também uma entrevista com o Super Limão. Eu não me lembro o episódio, acho que se não me engano é o 78. Fizemos um episódio especial sobre sustentabilidade com a Herman Miller. Então são episódios que tocam aqui muitos dos temas que a gente discutiu aí, fica como um spin-off aí desse bate-papo. 3 episódios aí do cast para vocês escutarem, quem porventura chegou agora aqui no nosso canal. Muito bom. Minha dica vai ser um livro chamado Edifício Ambiental. A autora é a Joana Carla Soares Gonçalves. Acho que ela é professora da FAUSP, se eu não me engano. E é um livro que está preocupado não só com a questão do edifício, mas com a questão do seu entorno e de várias outras coisas que também influenciam nessa questão do conforto ambiental, da sustentabilidade também dos edifícios. É um livrão, cara. Um livro de mais de 600 páginas. É ilustrado pra caramba. Então fica a minha dica aí. Edifício Ambiental, da Joana Carla Soares Gonçalves. A gente vai finalizando aqui, não antes, sem agradecer a quem participou, agradecer ao Marcelo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes para conversar com a gente. Foi um prazer, obrigado. Não, sempre que vocês chamarem eu vou voltar. Muito bom. Agradecer também ao Chai Oliveira. Obrigado, Chai, pela sua presença aqui, por apresentar aí a perspectiva das indústrias e como é que eles estão preparados as questões para os nossos arquitetos. Muito obrigado, Chai. Bom, eu que agradeço aí, sempre bom participar com pessoas de gabarito, aprendo muito com todos vocês e contem sempre com a gente aí no que precisar. Rafa, mais um episódio. Isso, mais um, muito obrigado, Chai, Marcelo, pelo tempo de vocês, Asbeia também por esse episódio aqui em parceria e seguir aqui o seu canal, Marcelo, não conhecia, muito legal, super interessante, vou super indicar aqui também para os nossos alunos aqui, eu e a Adilson somos professores, muito legal, bacana, parabéns aí pelo trabalho. Se eu chegar até 12 mil até o final do ano, eu volto a produzir vídeos. Já faz mais de 2 anos que eu não faço. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.